O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que tinham matado. A respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor, em meu coração. Nós, irmãos e irmãs, estamos celebrando o 3º domingo da Quaresma. Caminho que estamos percorrendo, itinerário espiritual até a Páscoa do Senhor. Tenho certeza que todos nós necessitamos de ressurreição. Precisamos ressuscitar algumas coisas em nossa vida que talvez já tenham morrido. São relacionamentos, são com certeza também sentimentos em nós, talvez da decepção, que a gente acaba não confiando mais nas pessoas. São situações que cada um hoje traz no seu coração e tenho certeza está pedindo ao Senhor: ressuscita, Senhor. Ressuscita a minha vida de oração, a minha entrega a Ti, que talvez por algum tempo tenha deixado morrer. E Deus, com certeza, hoje nos convocou aqui, porque estamos aqui por obra do Espírito Santo, não só pela Tua vontade, mas tenha certeza disso, que a igreja nos ensina isso. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele dá vida, que nos convoca para glorificar o Pai Celeste por Cristo Jesus. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Por isso, ao iniciar esta Santa Missa, precisamos tirar dessa paz, porque a nossa adoração, ela é de coração. Não pode ser apenas dos lábios, mas deve ser uma total entrega àquele que é o Senhor. Meus irmãos e irmãs,
acompanhando as leituras deste domingo, de modo particular para mim, apresenta este Deus tão carinhoso e terno, que tem paciência conosco. A paciência, podemos dizer a nossa linguagem de Jó. Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que tem uma paciência que homem algum. Sabe por quê? Nós acabamos de ouvir relato, podemos ver 3 histórias. Jesus é questionado numa história sobre a maldade de Pilatos, que matou pessoas e misturou com o sangue do sacrifício no templo. Aqui uma verdadeira profanação do templo de Deus. Justamente o pensamento de alguns judeus é que esses que foram mortos mereciam tal castigo. Deus havia castigado essas pessoas devido aos seus pecados. Mas Jesus, percebendo a intenção do coração dessas pessoas, estavam totalmente errados, porque Deus não castiga ninguém. E fique bem claro isso no teu coração: Deus não castiga ninguém. Que ele mesmo então traz a memória, recorda a eles um fato que aconteceu com a Torre de Siloé, quando 18 pessoas morreram. Vocês vão me dizer então que essas 18 pessoas morreram por causa do pecado delas? Não foram castigadas? Jesus aí quer mostrar justamente aqueles homens, como vimos no Evangelho aqui, que Deus não castiga. Existe a fatalidade, existe a precariedade da vida. A nossa vida passa muito rápido. E podemos prestar atenção, porque a qualquer momento uma fatalidade pode acontecer e a nossa vida pode ser nos tirada. Pode ser nos tirada pela maldade do ser humano, pela violência que hoje se instala de modo particular em nosso país, pela dureza do coração de muitas pessoas que não se abrem à graça de Deus, que são vinculadas ao ódio, são vinculadas à violência, são vinculadas ao seu egoísmo, de achar que podem tirar a vida de alguém porque querem ou porque querem alcançar alguma coisa. Porque estão totalmente fechados e seduzidos por Satanás com certeza. Porque ser humano, mesmo que não tenha religião, mas que tenha luz amor no seu coração, jamais fará o mal. E hoje ele cresce de modo assim, exorbitante a violência, se instaurando no medo. Quantas pessoas eu conheço dizem para mim: Padre, passa essa missa passada de manhã, porque domingo de noite fico com medo de sair de casa, tenho medo de voltar para casa por causa da violência, tenho receio que eu não vou. Quantas pessoas me esperam orar, para que a gente possa participar mais cedo, por causa do mesmo medo, da insegurança que se instala. Jesus se utiliza disso, falando, tendo o mesmo coração. Por isso precisamos nos converter. Jesus vai dizer: se não nos convertermos, não vai acontecer a mesma coisa. E aí Jesus então quer dizer: que conversão é essa? Aí ele bota uma parábola, a parábola justamente da figueira, que estando no meio da vinha, não está produzindo frutos. Quantos anos Jesus relatou que essa figueira não produziu frutos? Recorda no Evangelho? Quantos anos? 3 anos. Quantos foram os anos do ministério de Jesus? 3 anos. Jesus, aos 30 anos, começou o seu ministério, começou a sua pregação. Chegando aos 33 anos, ano da sua paixão, morte e ressurreição, ele conta esta parábola, dizendo o seguinte: 3 anos, vocês estão ouvindo, de modo para o povo de Israel, a qual Jesus foi destinado em primeiro lugar a pregar. 3 anos estão ouvindo e não estão produzindo frutos. 3 anos estão ouvindo e não estão produzindo frutos. Deus enviará o anjo exterminador para então arrancar esta árvore da figueira. É o juízo de Deus. Jesus quer dizer isso, o juízo de Deus. Mas veio o jardineiro. Aí veio o jardineiro. Vai dizer o quê? Deixa mais um ano. Deixa mais um ano. O jardineiro é Jesus. É Jesus que nos ama profundamente e pede ao
semeie para que ela produza frutos. Produza bons frutos. Mais uma. Eu me questionava. Quantos anos eu ouço a palavra de Deus? Quantos anos eu ouço a palavra de Deus? Já me converti? Ou pelo menos entrei no processo de conversão? Esse ano de 2016, nesta quaresma, devemos prestar atenção ao que Jesus está nos falando no Evangelho hoje. Por isso fiz questão. Você sabe que a gente está chorando, né? O inimigo não gosta de tirar a atenção da gente para não ouvir aquilo que o Senhor está falando. Vocês já aprenderam isso, né? Quando a gente está pregando, sempre terá alguma coisa, o povo aqui se sabe, sabe disso. Sempre terá alguma coisa para tirar o foco. Vençam, porque o inimigo quer nos seduzir para nos deixar ouvir. Para tirar nosso foco, nossa atenção. Daqui a pouco vai acontecer qualquer coisa aqui, um vento, alguma coisa, fica todo mundo, porque tirar o foco. Presta muita atenção nisso. Quem vive a vida espiritual sabe disso. Então, justamente, nós acreditamos que Jesus é o jardineiro. Está dizendo, mais um ano, eu vou cuidar, eu vou trabalhar. E justamente Deus, o Senhor Jesus, está cuidando de mim e de você para que produzamos frutos. Você não pode forçar. Ele vai justamente com a sua ternura cativar o coração, vai adubar a tua terra para que você produza frutos. Veja já ao teu redor quantas coisas o Senhor já fez para você produzir frutos. Uma pessoa te chamou para passar a celebração, um momento de oração na sua casa. E são os alunos que Deus vai colocando na terra para que você produza frutos. Mas para isso, nós somos humildes para reconhecer esse toque de Deus. Existem pessoas que não sabem receber carinho. Vocês conhecem pessoas assim? Não sabem receber amor? Não sabem receber carinho? Eu conheço muita gente assim. Não sabe. Você dá um carinho na pessoa que logo retrai. Quantas pessoas, diante de Deus, têm medo de receber o carinho de Deus? Carinho do amor de Deus. Porque na sua história de vida, talvez, foi tão marcada, tão dolorida, que qualquer toque já dói, talvez um toque de carinho. Por isso, nessa noite, se você tem medo de receber o carinho de Deus, digo, tira essa sandália do medo. Deixa Deus tocar você. Deixa Deus tocar. É toque de amor. Não é toque de condenação. Deus não castiga. Deus quer amar. Ele quer tocar lá para ele. E o exemplo disso, de um que deu grandes frutos, justamente Moisés, na leitura de hoje. Grande homem Moisés, que nós já conhecemos, muitos assistiram filmes, já conhecem a sua história. Não vou me meter aqui em alguns detalhes, mas gostaria de pegar apenas um detalhe. Moisés, nessa fase de sua vida, que foi chamado por Deus, pode ser na sua pior fase. Por quê? A primeira fase foi difícil, porque ele foi salvo pelas águas, mas podia morrer no menino, né? Mas foi salvo pelas águas, por isso o nome Moisés. Recebeu pela divina providência a melhor cultura, a melhor formação da época do povo egípcio. Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Ele recebeu a melhor formação da época, junto ao povo egípcio. Depois, o auge, né, da sua humanidade, podemos dizer, estava bem lá junto com o faraó. O que aconteceu? Ele tinha ciência que ele era um hebreu. E ao ver lá os egípcios maltratando o hebreu, o que ele fez? Foi lá, de sua maneira humana, de querer resolver as coisas, porque lhe faltava ainda a intimidade com Deus profundamente, lhe faltava tirar as sandálias, porque para nós, eu para ter uma intimidade com Deus, preciso tirar as sandálias todos os dias. Você também precisa, porque senão nós vamos ser como Moisés. Na segunda fase da sua vida, onde ele resolve as coisas com suas próprias mãos. Deixa Deus resolver.
Deus resolve muito melhor que nós em algumas situações da vida da gente. Moisés pediu do seu jeito, foi lá e matou o egípcio. Matou. O que aconteceu? Seu foi se transformado num errante. Teve que fugir do Egito. E foi ao deserto de Madian. Era um estrangeiro, era um sem nada. Porque ele exagera a sua maneira, a sua própria mão. Fugiu. E no deserto de Madian conheceu Jetro, filho de Jetro. Jetro casou-se e ele foi vivendo a sua história. Mas Deus tinha um projeto para Moisés. E aí chama Moisés através da curiosidade. Um monte, um arbusto, está pegando fogo, mas não está se consumindo. Ele olha para aquilo, uma coisa engraçada, diferente. Está pegando fogo, mas não está se consumindo. Se ele fosse uma pessoa não fosse curiosa, está lá, continuava o seu rumo, a sua vida. Mas Deus utilizou a igreja na curiosidade dele. Porque naquela hora, como curioso que era Moisés, olhou e disse: vou lá ver o que é isso. E sobe. E é interessante a gente observar, na leitura de hoje, que ele cuidava de quem? De ovelhas. Ele teve que deixar tudo aquilo que ele fazia para subir, para contemplar Deus. E até então eu não sabia que era Deus ainda. Mas para ir ao encontro de Deus, nós precisamos deixar muitas coisas, abandonar. Moisés abandonou lá o seu trabalho e teve que subir. Abandonou a sua comodidade da planície, abandonou a sua comodidade da tenda para se esforçar para ir. E ao subir, a contemplar aquela cena, aquela manifestação de Deus através das sarças, Deus fala com ele. Para falar com Deus, precisamos abandonar algumas coisas. Precisamos, em primeiro lugar, com a oração nossa. Chegando lá no monte, ele precisou tirar a última coisa. E era sujo. Quem Moisés tirou? A luz do fraco, quem Moisés tirou? Eu na lista de manhã para as crianças, peguei um chinelo de uma criança. Eu não vou pegar aqui de ninguém nada não. Mas na tua sandália, no teu sapato, no teu tênis, se você olhar para a sola dele, como é que está? Tirando o buraco, né? Está tirando o buraco. Né? Traz ali os lugares por onde você passou. Traz um pouco da sua história. Não é isso? As sujeiras que estão aí. Eu mostro para vocês, fizer uma análise, vou dizer o que tem aí na sua sola. Deus vai dizer para Moisés: tira as tuas sandálias, porque este lugar é santo. Mas dizendo a Moisés: olha, a partir de agora, uma vida nova. A vida passada, deixa na minha misericórdia. Entrar na igreja significa vida nova, tirar as sandálias. Não quero mais o meu passado, pertence à misericórdia de Deus. E pessoas que ficam se remoendo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, fiz a tentação, por isso não conseguimos entrar na intimidade com Deus. Você quer entrar na intimidade com Deus? Você precisa deixar o teu passado, a tua história, na misericórdia. Se perdoar. Tirar as sandálias, se perdoar e entrar diante do mistério de Deus. Porque se você traz, você fica preso ao teu passado. Quantas pessoas precisam de uma verdadeira libertação do passado? Do passado da droga, do passado da corrupção, do passado justamente de pecados que foram cometidos, que Deus já perdoou pelo sacramento da reconciliação, mas que nós não nos perdoamos, porque foram coisas muito fortes,
modo particular, pessoas que cometeram aborto, por exemplo, receberam o sacramento da reconciliação, o perdão, mas dentro do seu coração não se perdoou e não vivem em paz. Cometeram um erro, sim, mas buscar a reconciliação, buscar o perdão, receber o perdão, agora precisa dar-se o perdão. Se dá o perdão, para poder contemplar a Deus. E assim Deus se revelou a Moisés: eu sou aquele que sou. Eu sou Deus que ouviu o clamor dos oprimidos, dos hebreus que estão lá e te chamam. Deus vai chamar um assassino? Você acreditaria nisso? Porque para Deus nada é impossível. Deus chamou um assassino. Deu uma nova chance a Moisés. Deus dá sempre uma nova chance. Mas ele está vivendo uma vida nova. Não vai camuflar a vida. Aí vem a segunda leitura de hoje, que é a cima de Paulo, que disse o seguinte para nós: a gente recupera a leitura e diz assim: não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés sobre a nuvem e pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Não contemplaram a terra onde corria leite e mel. Por quê? Muito claro, Paulo para nós. Porque não tiraram suas sandálias. Comungavam no corpo do Senhor, trazendo para Deus nossa hoje. Iam na missa de cura e libertação. Eram padres. Rezavam. Mas não se converteram. Não fizeram uma opção pelo Cristo, pelo Evangelho verdadeiramente. Continuaram o seu estilo de vida. Não quiseram dar um passo com Moisés, de abandonar as ovelhas, de abandonar as práticas. Não se abriram ao Espírito Santo de Deus. Ficaram apenas na emoção da oração, não deixaram se transformar inteiramente. Mudaram a mentalidade, mudaram o comportamento, que é obra do Espírito Santo, que é fruto do Espírito Santo, que não é só você que colabora, mas é o poder do Espírito Santo agindo em nós. Não desejemos coisas mais, como fizeram aqueles no deserto. Paulo recorda: olha, aqueles que caminharam com Moisés murmuravam, queriam a libertação lá no Egito, e quando caminhavam pelo deserto, começaram a murmurar: cadê comida? Queremos comida, esse Deus nos abandonou. Quantas pessoas caminham com Deus e acham que Deus castiga, que Deus não ama, que Deus não cuida, e que na primeira reversa da vida dizer: cadê esse Deus? Já foi na missa e nada resolve, eu estou rezando, já estou usando e nada se faz. Ele não tirou as sandálias, não conhece a Deus e não vai conhecer verdadeiramente, vai morrer no deserto. Por isso Paulo exorta muita coisa para nós nesta noite. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós. Porque podemos morrer no deserto. Podemos morrer na vidinha cristã, sem contemplar o Deus que nos dá nós. Sem contemplar o amor de Deus. Quando você é amado, se deixa amar, se vive em paz. Em paz.
acreditar em Deus. Confie em Deus. Falo isso por experiência. 2 meses atrás perdi meu pai. 2 meses atrás. Me recordo que no dia do seu sepultamento, eram 10 sacerdotes que estavam junto comigo, meus irmãos, para rezar a missa de corpo presente. Vocês imaginam um filho rezar a missa de corpo presente do seu pai? Você que já passou por uma experiência de reconhecer o corpo de alguém amado, sabe como doloroso, difícil. Ainda mais tem que rezar uma missa, tem que pregar. Porque os meus irmãos disseram para mim: não tenho condições, não estou com condições para celebrar, não estou com condições para pregar. Os 10 estavam lá, Deus tinha que ter condições, né? Deus tinha que ter condições, mas eu não tenho misericórdia comigo, né? Vocês querem que eu faça como? Vou celebrar, mas alguém prega para mim, por favor, ou então alguém celebra e eu, né? Não, estou com condições. Falei: Senhor, sei que tu és filho, o meu pai está diante de ti. Vou celebrar. Celebrei isso. Mas o que me motivava ao ver o caixão do meu pai diante, que estava diante, era justamente a certeza desse reencontro. A certeza da fé que meu pai passou para mim. Eu louvo a Deus pela fé que meu pai transmitiu para mim. Porque essa fé que ele transmitiu me faz estar aqui hoje em pé, dando testemunho para vocês. Foi um exemplo de fé, de amor ao nosso Senhor, a Virgem Maria, que não tinha vergonha de demonstrar esse amor, esse carinho. E quando olhava para o corpo dele ali, eu tinha certeza que o Pai estava na glória. Isso me dá uma alegria. Lá na saudade, no momento, até na encomendação, que é o último momento que a gente está acostumado a fazer para tantas pessoas, chegamos a fazer o seu guardado, não sou ele, não somos de carne e osso, mas a certeza da glória, a qual nós somos destinados, nos faz ir adiante ter paz no coração. Paz. E essa certeza que Jesus nos veio colocar no nosso coração, através da vida de Moisés, através da vida de Paulo, da mão de João, nos exortando, para que tenhamos cristãos medrosos e seguros, mas cristãos conscientes de quem é Deus. Deus não castiga, Deus é amor, e me sustenta até na hora da dor, porque Ele me ama profundamente, e te ama profundamente, e te diz hoje: produza frutos. Eu vou cuidar de você. Eu vou pegar a própria palavra para não ser minhas palavras. Vou gravar em volta de você, colocar tudo para poder dar frutos. Você quer dar frutos? Sim. Vocês ouviram? Você quer dar frutos? Sim. Você quer deixar Jesus adubar a sua terra? Sim. Firmeza não. Talvez de novo pergunta. Você quer deixar Jesus adubar a tua terra? Sim. Diz sim, não seja apenas forçado pelos sacerdotes, mas que possamos tirar da nossa zona de conforto, da acomodação e permitir: aduba a minha terra, Senhor, porque eu estou seco. Eu não estou conseguindo produzir frutos. A minha vida está seca. Eu preciso de um bom adubo para poder produzir bons frutos. Se você não consegue amar o teu esposo, se você não consegue amar o teu esposo, se você não consegue ser fiel, é porque está seco. Mas olha o amor e a ternura de Jesus por você, dizendo ao Pai: Senhor, deixa mais uma. É Jesus dizendo ao Pai, orando por você: mais um ano. Eu vou cuidar. Eu vou fazer de tudo para que o Francisco possa produzir
Mas o Senhor só poderá fazer isso se você assim permitir. Que esta noite, momento de adoração, fazemos uma oração daqui a pouco, onde nós vamos colocar esse embaixo. E aqueles que estiverem se sentindo secos, não tenham vergonha. Vou convidar um momento de adoração diante de Jesus aqui. Aquele que intercede por mim e por você ao Pai. Nós vamos colocar aqui, chamar aqui na frente para orar. Para aqueles que se sentem secos, estão com uma ferida seca, mas que estão disponíveis. Adora-me, Senhor, porque sem a tua graça eu não posso. Finalizo a nossa reflexão da palavra, meus irmãos, para que motivarmos a nos abrir na ação do Espírito Santo de Deus, que nós vamos cantar sobre nós, pedindo justamente essa força do Espírito. Uma grande guerra da igreja deixou em seu diabo da guerra o seguinte pensamento: é necessário que o Espírito Santo forme em nós o homem novo. Portanto, precisamos pedir com fervorosas súplicas que nos conceda esta graça, porque sem o Espírito Santo ficaremos sempre como somos. Se quer continuar uma vida seca, eu não quero. Eu quero Jesus. Deus te deu capacidade, talento, dons para você produzir. Você foi chamado a coisas grandes. Mesmo que hoje talvez você não esteja produzindo frutos, é o convite desta noite. Eu não quero continuar do jeito que estou. Eu quero mudar. Eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. Por isso eu preciso do Espírito Santo. Seu coração, peça. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Sobre nós. Sobre nós. O Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. modo particular, aquele que se sente fraco, se sente seco. Não tenha vergonha, esse momento é um momento de orarmos por você.
para que você possa ir se abrindo. Depois, uma atitude, como